está tratando sobre a onisciência de Deus, Romanos 11, do 33 ao 36. Vamos ler mais uma vez, tá? E presta bastante atenção. É a Bíblia, você está manuseando aí a palavra de Deus, irmãos. Tá? É a palavra de Deus. Então, presta bastante atenção, porque não são versículos vazios, não são palavras vazias. As palavras têm que fazer sentido. Tá? Tem que fazer sentido para você. Então, olha só. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Olha só, na sua folhinha aí. Como vimos anteriormente, a palavra onisciência, ela deriva de duas palavras latinas, que vai ter mais ou menos o som assim, olha, omnis, que significa tudo, e scientia, ou ciência, tá? Que significa conhecimento. Então, ficaria mais ou menos omniscientia, tá? Então, a junção dessas duas palavras, tá? Que na nossa tradução, traduzindo para o nosso português, onisciência, ela significa tudo conhecimento, conhecimento de tudo, ou todo conhecimento. Olha só, Deus, como nós bem sabemos, através de Jesus Cristo, quando Ele encontra aquela mulher naquele poço, nós temos essa ciência que Deus, Ele é Espírito, e como tal, Ele tem também conhecimento. Ele é Espírito perfeito, ou seja, o conhecimento dele também é perfeito. O conhecimento dele é perfeito. Então, veja, o próximo parágrafo aí. O termo denota a infinita inteligência de Deus. Irmãos, olha, presta atenção aqui. Você está entendendo o que nós estamos fazendo aqui, nesta noite? Agora aqui, você está conseguindo compreender aonde nós vamos chegar? Ou aonde nós vamos tentar chegar? Aqui, um ser finito, tentando compreender um ser infinito. É praticamente, um ser finito, você, eu, que está tentando entender através daquilo que o ser infinito deixou para nós tentar um pouco compreender o que é Ele, o que é essa inteligência, essa sabedoria dEle. Olha, irmão, se não for através do Espírito Santo, nós não teríamos como conseguir compreender a grandeza desse Deus. E isso porque nós estamos falando de um atributo dele, que é a onisciência. Um atributo dele. Nós estamos tentando. Agora imagina o incrédulo, o ímpio. Ele jamais vai conseguir compreender. Então é por isso é mais fácil negar. Por isso é mais fácil negar. Se nós já temos uma certa dificuldade de conseguir compreender, e nós temos o Espírito Santo que nos ajuda, nos auxilia a isso, imagina o incrédulo, o ímpio,
aquele que ainda não entregou a sua vida a Cristo, nunca vai compreender o que nós estamos conversando aqui, o que nós estamos refletindo aqui. Olha só que privilégio é o seu. Olha só que privilégio é o meu. Deus nos dá a condição de conseguir, através da palavra dele e de um momento aqui juntos, unidos, ele nos dá a possibilidade de tentar compreender quem ele é e o tamanho dele. Então, olha só, quando eu falo aqui, a gente reflete aqui sobre a infinita inteligência de Deus, seu conhecimento de todas as coisas. Olha, irmãos, é no mínimo, uma pretensão muito descabida deste ser e de qualquer ser que tenta fazer algo assim. Veja, eu coloquei aí, um grande teólogo definiu onisciência como aquele atributo mediante o qual Deus conhece a si mesmo e a todas as outras coisas em um só e simplicíssimo ato eterno. A sabedoria pode ser classificada sob onisciência. E olha, nós estamos vendo muito sobre isso aos domingos. Pilares para uma vida vitoriosa. Então, a sabedoria, ela pode ser classificada sobre a onisciência, ou seja, é aquilo pelo qual Deus produz os melhores resultados possíveis, através dos melhores meios possíveis. Lê de novo aí na sua folhinha aí. Lê de novo aí, está escrito. Tudo que necessitamos ou precisamos saber sobre Deus, Ele deixou a possibilidade de conseguirmos entender e conhecer na palavra dEle. Tanto que a palavra dEle foi escrita por homens que Ele usou, foi instrumento nas mãos dEle para que Ele pudesse transmitir toda a sabedoria ou parte da sabedoria dEle para réis instrumentos como nós conseguir entender ele. Não foi anjo que escreveu a Bíblia para nós. Foram outros homens que Deus capacitou, instruiu, fiscalizou para que homens pudessem transmitir sabedoria de Deus a homens. Linguagem de homem, escrita de homem. Ilustrações para seres finitos conseguir entender um ser infinito, que é Ele. Um ser que sabe de todas as coisas. Sabe o que isso implica, irmãos? Olha, implica que você vai orar já, não vai? Já orou, já começou orando. Você vai pedir algumas coisas para Deus. Já deve ter pedido, mas vai pedir. Ele já sabe. Ele está 10 passos à sua frente, ele já sabe o que você vai pedir. Sabe o que eu não sei que você está pensando? Ele sabe, cuidado. Ele sabe. Sabe o que você vai pedir para ele? Ele já sabe o porquê você vai pedir, ele já sabe o desejo do seu coração, e ele sabe o fim para qual vai ser isso que você está pedindo a ele. Por isso, que nós temos que aprender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. O saber de Deus não é o nosso saber. Nada pega esse Deus de surpresa. Mas Ele quer te ouvir. Ele quer te ouvir. Ele quer me ouvir. Mesmo sabendo que nós iremos pedir a Ele, Ele quer nos ouvir. Mesmo sabendo que vamos pedir algo que não vai produzir em nós
crescimento espiritual, e não vai produzir em quem está em nossa volta crescimento espiritual, Ele quer nos ouvir. Ele já sabe. Então, meus amados irmãos, um grande exemplo disso sabe aquele carro zero que você ora pedindo para Deus, para Ele te dar um carro zero, ou né, aquela casa na praia, aquela casa no campo? Ele já sabe que você vai pedir isso a Ele. Sabe o carro zero? Vamos pegar aqui o exemplo do carro zero, que você tanto quer ter, né? E você ora e vai pedir, pode pedir. Aqui a palavra ela diz que podemos pedir, podemos desejar, podemos. Mas olha, Ele já sabe que você quer esse carro zero, mas só que lembra, Ele está 10 passos, para sermos bem aqui objetivos, à nossa frente. E Ele já sabe, inclusive, que esse carro zero que você quer, chegando lá na frente, daqui a 2 meses, vai ter aí um agravamento desta Covid, e as empresas vão quebrar, e você não vai ter condições de pagar esse carro zero que você quer. Por isso que, ao invés de dar o carro zero, Ele já até colocou no seu coração um seminovo, que inclusive você vai poder pagar à vista. Sabe por quê? Porque Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Por isso que desejar, eu posso desejar, mas só que, olha, Deus Ele vai nos dar segundo a sua vontade e segundo a sua presciência, porque Ele já sabe o que vai acontecer lá na frente. E Ele não quer deixar o filho dele desamparado ou passando por sufoco. Essa Covid não pegou Deus de surpresa, pode ter pego nós de surpresa. Ele não, Ele já sabia. Então, meus amados irmãos, quando nós olhamos, e nós vamos entrar aqui na palavra, para entender a realidade e o que é essa onisciência de Deus, para vocês poderem perceber que a palavra dele é cheio desses momentos, onde nós podemos entender, como seres pequenos que somos, a grandeza dessa onisciência, e aonde, quando sabemos dessa onisciência de Deus, nós devemos nos colocar e nos comportar, como cristãos que somos. Como devemos nos comportar? Então, vamos só terminar a leitura aqui, para não ficar, né? Olha só. Parece igualmente que a sabedoria inclui, além da capacidade intelectual, o princípio moral, como podemos verificar principalmente nos livros de Jó e Provérbios, que é o livro que nós estamos estudando, Provérbios, onde abrange as qualidades preeminentes de um homem ideal, que em si mesmo combina todas as excelências morais e intelectuais. Por isso, irmãos, que Deus requer de nós é santidade. E Ele sabe quando nos esforçamos em sermos santos. Ele sabe quando nos esforçamos. E quando não colocamos nenhum tipo de força em busca da santidade, em busca de um coração piedoso. Ele sabe os nossos esforços. Ele sabe quando somos negligentes. Não nos esforçamos nada. Ele sabe. Nós não podemos e não conseguimos enganar Deus, irmãos. Não pense que Deus é como o seu marido, ou sua esposa, ou seu filho, ou seu amigo, que você consegue enganar. Deus nós não enganamos, Deus nós não escondemos. É tolice achar isso e agir como se isso fosse verdade. É tolice. Então, olha só, a sabedoria é uma qualidade da natureza de Deus, ninguém ensinou Ele. E um modo de sua atividade, Ele age, porque antes, Ele já sabe. Então, olha, irmãos, é algo muito grande para nós, mas vamos tentar. Olha só, Romanos, nós já lemos, 11, 33 ao 35, já nos mostra toda essa grandeza de Deus.
né? Então, olha só, quando você pega, tá? Versículo 11 lá. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. E olha, nós estamos tentando aqui, né? Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Estamos tentando compreender. Ou quem foi seu conselheiro? Ninguém foi conselheiro de Deus. Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Olha, nós somos assim. Nós aprendemos porque alguém nos ensina. Mas quem fez isso com Deus? Entendeu? Quem fez isso com Deus? Nós somos assim. Deus não é assim. Tá? Então, olha só. Por isso que, porque dele... E por ele e para ele são todas as coisas, inclusive você, inclusive eu, inclusive a sabedoria é dele, pertence a ele. E ele despeja um pinguinho dessa sabedoria nesse ser, e nesse ser que é você, chamado ser humano. Um pinguinho, uma gota. E olha, acho que gota seria até muito. Então, olha só, nós temos uma compreensão aqui. Uma compreensão de que o nosso Deus, ele é sábio, muito sábio, que ninguém ensinou sabedoria para ele. Ele não é sábio porque alguém ensinou. É a essência dele, está nele. Tá? Então, olha só, outro detalhe. Jó 11. Alguém abre lá, Jó 11. Outra pessoa, já abre lá em Isaías 40, 28, tá? Outra, Salmo 147, outra, Deuteronômio. Tudo isso para nós vermos essa grandeza de Deus e que a Bíblia, ela já nos mostra esta grandeza de Deus. E olha, o que é o homem? O que é o homem? Jó 11, do 7 ao 10. Porventura, alcançarás os caminhos de Deus? Ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, a sabedoria de Deus. Que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno. Que poderás tu saber? Olha só, mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Se ele destruir e encerrar ou juntar, quem o impedirá? O que é o homem? Quem é você? E você está tentando entender esse Deus. E olha, tem tantos aí que nega esse Deus, né? Porque ele é muito grande. Ele é muito grande. Então, a coisa mais fácil é negar, porque é impossível algo assim. Impossível. Olha só o próximo. Isaías 40, 28. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento? E nós estamos tentando aqui, né? E isso é para você ver o tamanho do seu Deus e o que a Bíblia, a palavra dele, fala sobre ele, para você compreender ele. Por isso que vale a pena orar para esse Deus, irmão. Vale a pena, porque você está orando para um ser que sabe de todas as coisas antes de você pedir. Ele já está preparando, inclusive. Ele já está preparando. E melhor do que o que você vai aí esboçar aqui para nós. Ele já está preparando. Vai lá, Salmos. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Olha aí. Estamos tentando aqui. Irmãos, é só para vocês verem a dificuldade que é para preparar algo, para falar acerca dessa essência de Deus que é a onisciência. Só podemos falar aquilo que ele deixou aqui para a gente descobrir, sobre o que é essa onisciência, o que é saber de todas as coisas.
O que é isso? Então, irmão John, vai lá, mais uma vez. Salmo, e olha, essa daqui é a coroa, tá? É a coroa da onisciência de Deus. Você quer entender profundamente um pouco, que é o que nós estamos fazendo aqui, sobre a onisciência de Deus em um capítulo só? Salmo 139. É a coroa da onisciência. É a coroa. Olha só, e aqui, é uma ajuda para nós tentarmos entender um pouquinho o que é essa bendita onisciência, tá? Salmo 139, lê lá para nós, irmão, do 1 ao 18. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Parou aí, olha. O quê? Sondastes e... Ele te conhece. Sabe desde quando ele te conhece? Vamos descobrir aqui. Vai lá, John. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes meu pensamento. Entendeu? Antes de você pedir, ele já sabe. Inclusive, ele já está preparando. Ele não vira o rosto dele para as suas dores, para as suas mágoas. E ele sabe por quê. Ele sabe te fazer se alegrar. Ele sabe. Então, calma, irmão. Calma. Vai lá. Cercas meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Olha aí. Antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, tu, Senhor, já a conheces toda. Olha aí, pastor, tá vendo? Tá aqui, eu não estou falando nada. Antes de você pedir, irmão, ele já sabe. Antes de você pensar, ele já sabe. Pastor, então por que ele deixa acontecer? E olha, saber de tudo não incorre em evitar que as coisas aconteçam, e mesmo que elas aconteçam, não foge ali do saber de Deus e do controle desse Deus. É nós que não compreendemos. Olha só o que nós estamos entendendo. É a coroa da onisciência. Continua, irmão. Tu me cercas em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Olha só, irmãos, não adianta querer fugir desse Deus. Não adianta querer se esconder desse Deus. Não adianta querer esconder nada, nem o pensamento dele. Não adianta, Jonas tentou. Lembra de Jonas? Jonas tentou. E não conseguiu, a palavra nos mostra, não conseguiu, tá? Então, olha só, não adianta querer esconder nada de Deus. Ele sabe das suas tribulações, ele sabe da sua dificuldade, ele sabe da sua angústia, ele sabe da sua depressão, ele sabe de tudo, irmão. Mesmo que você não fale, ele sabe. Vai lá, irmão. Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer minha cama no mais profundo abismo, lá tu estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e tua destra me susterá. Se eu disser, as trevas me cobrirão e a luz ao meu redor se transformará em escuridão, até mesmo as trevas não serão escuras para ti, mas a noite resplandecerá como o dia, pois as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Olha aí, meus irmãos, vale a pena orar, falar com este Deus. Olha que privilégio é realmente essa possibilidade que esse Deus deixou para nós. Quer saber desde quando ele sabe de todas as coisas a seu respeito? Quer saber desde quando? É a continuidade da leitura. Pois formastes meus rins, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são tuas obras, e minha alma o sabe muito bem.
meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Aí, irmãos, sabe quando a gente fala que os seus dias estão contados? Olha, não é à toa. Os nossos dias estão contados. A sua história já está escrita. A sua história já está escrita no livro de Deus. Nenhuma de suas ações, de suas atitudes, pega Deus de surpresa. Nenhuma. Está aqui, está na palavra. É a coroa da onisciência. Sabe o que você está passando? O seu estado já estava lá escrito. Já estava lá. Vale a pena orar e falar com este Deus. Sabe o que nós poderíamos fazer aqui esta noite, irmãos, no momento de oração? É pedir para Deus, olha, Senhor, me faça compreender. Eu não quero saber os motivos, porque eu sei que os motivos o Senhor sabe muito bem. Eu só quero compreender. Eu só quero compreender o porquê disso tudo. E talvez compreendendo, eu terei mais facilidade de aceitar isso tudo. Então, Senhor, olha, me ajude a entender o porquê e o para quê disso tudo. Eu só quero entender. Porque muitas das vezes o que acontece conosco é que, como somos seres finitos, não conseguimos entender. E isso nos aflige, isso nos chateia, isso nos deixa num estado ali de tristeza profunda, uma depressão, porque as coisas acontecem e não tem resposta. Mas olha, uma vez que já está escrito a minha vida, a minha história, Ele sabe, e Ele é o único capaz de te fazer entender, saber o porquê das coisas, dos acontecimentos, dos fatos. Continua, irmão. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles? Se eu os contasse, seria em maior número do que a areia. Se eu os contasse até o fim, ainda estaria contigo. 23 e 24, irmão, para encerrar. Minha oração. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Essa tem que ser a nossa oração, irmãos. Quando nós dobramos os nossos joelhos para falar com Deus que sabe de todas as coisas. Essa tem que ser a nossa oração. Eu deixei mais uma série de trechos bíblicos anotado aí, que refletem a onisciência de Deus, o saber de Deus, o conhecimento de Deus. Pesquise isso aqui na sua casa. Leia na sua casa, faça o seu devocional em cima desses trechos aqui, compreenda um pouco mais o que é esse saber de todas as coisas, o que é essa onisciência de Deus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Seu
nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Seu braço pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Caio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Caio em tua graça. Caio de novo em tuas mãos. Passa pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Toque mais puro, amor mais seguro do mundo. Toque mais puro, amor mais seguro do mundo. Toque mais puro, amor mais seguro